que agora não vai ter mais incomodação aqui. Como vocês começaram o movimento circular... Bom dia, Luísa. Bom dia, Amanda. Vou começar agora com o Alex. Nosso trabalho, tá? Nós vamos começar a conteúdo novo, já no livro 3, tá? É o capítulo 9, eu vou pular o capítulo 8, que vai ser eu que vou trabalhar com vocês, só que eu preciso que o Alex encerre, pelo menos apresente todo o MCU para vocês, para a gente poder entender mais facilmente o capítulo 8, que precisa ter algum conteúdo de MCU para a gente trabalhar. Nosso papo, tá? Ele começa com uma grandeza física chamada de trabalho mecânico. Trabalho não é nada mais, nada menos do que uma forma de se trocar energia. Oi, Juliana. É uma forma que a gente tem de trocar energia. Em princípio, a gente pode trocar energia de duas formas. Uma forma é quando um corpo está mais quente que o nosso, ou quando o nosso corpo está mais quente que o outro, aí a gente se aproxima o suficiente para que possa haver troca de energia. Ou se a gente está mais quente que o outro corpo, a gente esfria, o outro corpo esquenta, ou se o outro corpo está mais quente que a gente, o outro corpo esfria e a gente esquenta. Essa troca a gente chama de calor. Nós vamos falar sobre isso mais para o final do ano, se tudo der certo. O que a gente vai falar agora é de uma outra forma de trocar energia. Tá? É a forma chamada de trabalho. A troca... Bom dia, Matheus. A troca que acontece na forma de trabalho ocorre sempre que há aplicação de força. Então, por exemplo, se tu estás com frio nas mãos, e para aquecê-las, tu esfrega uma mão na outra, isso esquenta as mãos, né? Esquenta as mãos efetivamente. A troca de energia está acontecendo entre uma mão e a outra e está fazendo com que as moléculas da tua mão fiquem mais agitadas, a temperatura aumente. Essa troca está acontecendo com aplicação de força, acontece na forma de trabalho. Tá? Então, quando a gente falar de trabalho, a gente está falando de troca de energia com aplicação de força. Eu vou para o quadro aqui, vamos ver se vocês enxergam o que está no quadro. Se não tiver legal, alguém me avisa, tá? Na altura que está aqui. Então, a gente vai falar de... Deixa eu só chegar no canto para que vocês ainda enxerguem aqui. Deixa eu mexer um pouco no quadro para ver até onde vocês enxergam aqui. Acho que eu posso trazer mais para cá. Então tá. O assunto é esse aqui, ó. Trabalho. A gente vai representar trabalho pela letra W, e aí vem do inglês, né? O W em inglês quer dizer work. Então, trabalho em inglês, ou por essa letra aqui, que é a letra grega, a letra T grega, que é o tal, o T grego. Então, o que seria o trabalho? Né? Trabalho é uma forma de troca de energia com aplicação de força. Então, nós vamos pensar, em princípio, assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um corpo e esse corpo está sobre uma determinada superfície. Uma superfície, em princípio, uma superfície bem plana, bem lisa e horizontal. Vou aplicar uma força F constante sobre o corpo, certo? Uma força F constante sobre o corpo. E aí, esse corpo vai sair dessa posição e vai sofrer um deslocamento. Vai sofrer um deslocamento, digamos assim, nessa orientação. Tá? De tal forma que depois de um certo tempo, após a aplicação dessa força constante, o corpo está aqui. Agora, nesse instante, o corpo está aqui. E a força F atuou durante todo esse tempo de constante. Bom, pergunto eu para vocês, qual é a letra que o Alex usa para representar deslocamento com vocês? Ele usa D, delta X, delta S? Alguém poderia me dizer? S, tá. É só o S ou tem um delta na frente, assim? Delta S. Delta S, tá. Isso aqui vai uma setinha em cima, né?
Porque ΔS, que é o deslocamento, e F, que é a força, são grandezas vetoriais. São grandezas que, para ficarem bem definidas, precisam de uma orientação. Então, essa força está atuando aqui nessa orientação. Tá? Os dois vetores deviam estar com a mesma direção e sentido aqui. E o deslocamento nessa direção, nesse sentido. O que a gente pode observar aqui nesse exemplo é que a força e o deslocamento não estão na mesma direção. Então a gente faz assim, para identificar o ângulo entre os dois vetores. O ΔS é horizontal, o F está aqui, aqui tem um ângulo, vou chamar de θ. Para eu descobrir qual foi a energia transferida para esse corpo ao longo da aplicação dessa força F, durante esse deslocamento, eu vou ter que fazer assim, trabalho, tá? É o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, este e este, o ângulo que eu chamei de θ. Então, dessa forma, eu calculo o trabalho se a força que atua sobre o corpo for constante. Se a força for constante. Nós sabemos que no Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em newtons, o deslocamento é dado em metros, o trabalho, que é uma forma de energia, troca de energia, é dado em joule, representado pelo J maiúsculo. Tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de trabalho vai ser o joule. Então, para isso, eu tenho que deixar a força em newtons e o deslocamento em metros. Dessa forma, o trabalho vai ser dado em joule, sempre, certo? Vou partir já de cara para alguns exemplos, tá? Alguns exemplos para a gente poder brincar um pouquinho com essa relação de quanto se troca de energia, e depois a gente vai falar de uma forma mais prática. O que significa o joule, tá? Então, vou levar um pouco para lá esse quadro aqui, tá? E vou pensar num exemplo. Vamos ver se a gente está enxergando aqui. Aqui a gente enxerga. Deixa eu ver. Eu estou aqui eu acho que enxergamos, tá? Então, vamos chamar aqui de exemplos, tá? Exemplos. Primeiro, calcule o trabalho realizado pela força F igual a 100 newtons e pela força peso P igual a 30 newtons na situação a seguir. Então, eu vou ter aqui uma situação para analisar. Tá? Eu tenho aqui um corpo. Eu tenho aqui um corpo. Esse corpo apoiado na superfície horizontal. A força F tem essa orientação. Ó. Força F. O corpo sofre esse deslocamento. Delta S. Vamos dizer que é de 5 metros. E aqui está o peso. O peso formando 90 graus aqui com o deslocamento. Tá? Aqui está o peso. Então, observa que a gente quer calcular dois trabalhos aqui. A gente quer calcular o trabalho. Bom dia, Bruno. A gente quer calcular o trabalho da força F, ou seja, o quanto o agente que aplicou essa força F conseguiu dar ou tirar de energia desse corpo. E o trabalho realizado pela força peso, ou seja, o quanto de energia essa força peso, quem aplicou essa força peso, consegue dar ou tirar para esse corpo ao longo desse processo.
Então, veja, calculando primeiro o trabalho da força F, eu vou pegar o valor da força F, que ele deu aqui, eu não coloquei unidade, vou colocar agora, newtons, tá? Multiplicado pelo deslocamento, cujo valor ele deu, 5 metros, pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Bom, isso a gente vai ter que saber. Alguns cossenos a gente vai ter que saber. Tá? Em seguida eu vou indicar para vocês aqueles que a gente vai ter que saber de cor. Então, o trabalho da força F é... Quanto vale a força F aqui? Ó? 100 newtons. O deslocamento é 5 metros. Qual é o ângulo dessa força e esse deslocamento? Sempre que dois vetores tiverem a mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é de 0 grau. E o cosseno de 0 grau vale 1. Então, isso aqui vai ser 100 vezes 5 vezes 1. Cosseno de 0 grau. Então, esse é um cosseno que a gente vai ter que saber de cor. E 100 vezes 5 vezes 1 dá 500. 500 joules. Então, a ação dessa força F transferiu 500 joules de energia para esse suposto corpo nessa condição. Tranquilo? Bom, qual seria então o trabalho realizado pela força peso? Seria o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o peso e o deslocamento. O peso está aqui, o deslocamento está aqui, ó o ângulo, 90 graus. O cosseno de 90 graus, pois não? Não estou conseguindo ver, pode um pouquinho. Oi? Repete um pouquinho. Abaixa um pouco a câmera. Melhorou? Isso. Obrigado, querido, por me avisar. Aqui a gente enxerga. Então, o ângulo entre o ΔS e o P aqui, ó, é 90 graus. E o cosseno de 90 é 0. Então, vai ser 0 vezes o 5, que é o ΔS, vezes o peso, que é 30 newtons, que foi dado. Nem precisaria fazer isso tudo, né? Por quê? Porque quando eu multiplico qualquer coisa por 0, o resultado é 0. Então, o que a gente tem efetivamente com esse exemplo? A gente tem uma força F que deu 500 joules de energia para esse corpo e uma força peso que não deu energia e nem tirou energia desse corpo nessa condição. Trabalho 0. O fato do trabalho ser positivo, significa na prática que o agente que está aplicando aquela força está dando energia para o corpo. Se o trabalho é 0, significa que aquele agente que está aplicando essa força não está dando energia nem está tirando energia do corpo. Certo? Eu vou fotografar esse quadro para disponibilizar para vocês depois da aula, tá? Aí tu não precisa te preocupar em copiar nada agora, enfim, é só prestar atenção que está tudo tranquilo. Tá? Então, esse é o exemplo 1. Vou fazer mais um exemplo com vocês, tá? Mais um exemplo. Vou subir um pouquinho para a gente poder enxergar a parte mais alta do quadro aqui. Depois eu baixo quando eu chegar mais para o final. Vamos pegar um exemplo 2, então, tá? Não se preocupe que eu fotografei o quadro, vou mandar para vocês em seguida, já disponibilizo para vocês. Olha, eu tenho só uma pergunta. Tu quer copiar? Não, eu só tenho uma pergunta. Eu disponibilizei para vocês, eu vou disponibilizar para vocês a foto que eu bati agora dele, tá? Aí fica fácil para tu copiar, se tu achar que precisa. Tá? E vai estar gravado também, daí não precisa te preocupar muito com isso. Um segundo exemplo, tá? Um corpo sobe 2 metros verticalmente com velocidade
constante. Sendo o seu peso igual a 30 newtons, determine o trabalho realizado pela força-peso e pela força resultante. Bom, o ideal numa situação que está descrita assim é desenhar, para tu poder enxergar o que a gente precisa na hora de calcular o trabalho. Ó, se a força que atua sobre o corpo é constante, a gente tem que saber o valor da força, o valor do deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, se a gente desenha aquilo que está descrito, fica fácil de identificar para onde a força aponta, para onde aponta o deslocamento e para onde, ou qual é o valor do ângulo entre os dois. Então, eu vou desenhar a situação que está indicada aqui. Ó. Eu tenho um corpo, e esse corpo está submetido à ação da força-peso, que é vertical para baixo. Tá? Aqui a força-peso, que vale 30 newtons, né? 30 newtons. Ele sobe 2 metros verticalmente. Então, está aqui o ΔS. Ó. Verticalmente, 2 metros. ΔS, 2 metros. E ele usa duas palavras mágicas para nós, que estão vinculadas ao conteúdo que a gente trabalhou até a prova passada. Aqui, ó. Velocidade constante. Quando é que a velocidade de um corpo é constante? Segundo o Newton, é quando a força resultante sobre esse corpo vale 0. Então, o fato dele dizer que a velocidade é constante significa dizer que a força resultante sobre ele é 0. Sempre que a velocidade é constante, a força resultante é 0. Deixa eu ver aqui, tem duas solicitações aqui no chat. Bom, eu quero calcular, então, o trabalho da força peso e da força resultante. Vou calcular aqui, ó, trabalho da força peso. É o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. O peso está para baixo, o deslocamento está para cima. Ó, tá aqui o ângulo. Esse ângulo, quando dois vetores têm sentidos opostos, contrários, é de 180 graus. 180 graus. Então, aqui o nosso trabalho da força-peso vai ser o peso que vale 30 newtons, vezes o deslocamento, que é 2 metros para cima, vezes o cosseno de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Esse é um cosseno que a gente vai ter que saber. E aí, o trabalho da força-peso é igual a 30 vezes 2 vezes menos 1. Isso vai nos dar um trabalho de menos 60 joules. O que estaria significando para nós agora esse trabalho negativo? Na prática, significa para a gente que a força-peso, nessa condição, está tirando energia do corpo. Tu vê que o corpo está indo para cima e a força-peso está se opondo ainda dele para cima. Então, ela está tentando impedir de subir. Ela está se opondo ao movimento. Dessa forma, ela tira a energia do corpo. Sempre que uma força fizer oposição total ou parcial ao movimento do corpo, essa força vai estar tirando a energia do corpo. Sempre que a força estiver ajudando completamente ou parcialmente no movimento do corpo, essa força vai estar dando energia para o corpo. E quando a força formar 90 graus,
com o deslocamento, ela não ajuda no movimento nem atrapalha. Então, ela não dá energia. Bom, mas isso eu vou registrar em seguida, não precisa te preocupar agora em copiar. Nos falta ainda, nessa condição, vou baixar um pouquinho a câmera, nos falta ainda nessa condição, calcular o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Bom, o que nós temos na prática aqui é que, como o corpo tem velocidade constante, a força resultante é zero. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual a zero vezes o deslocamento, que é 2, vezes o cosseno de alguma coisa que não existe, porque não tem ângulo entre nada e 2. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual a zero. Nesse caso, a força resultante não dá energia, nem tira energia, até porque não tem a força resultante. Só pelo fato da velocidade ser constante. Certo? Vê se ficou dúvida aí. Eu vou fotografar para encaminhar para vocês depois da aula. Pode falar, se tem dúvida aí, vai falando. Eu vou abrir um pouco o quadro aqui, para eu poder pegar todo o exemplo que eu apresentei para vocês. Alguém tem pedindo para entrar aqui? Vamos permitir, vamos permitir. Oi, Eduardo. Tá, então eu fotografei esse segundo exemplo também. Vou voltar lá para o nosso primeiro quadro. Pode ser? Vou trazê-lo para cá. Ó. Lembra? Trabalho, força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, se a força que está atuando sobre o corpo for constante. Constante do valor e na orientação. Certo? Bom, o que nós vamos ter que saber aqui, então? O cosseno de θ, tá? Vamos supor que eu tenha assim. Bem assim. O vetor força, o vetor deslocamento. Nessa condição aqui, os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. O ângulo θ entre eles é de 0 grau. E o cosseno de 0 grau é 1. Tá? Isso tem que saber. Tá? Isso não vai ser fornecido para ti em caso de prova. Mais uma força. F por um lado. F por um lado. Deslocamento na mesma direção em sentido contrário. Delta S no sentido contrário. Aqui nessa condição, sentidos opostos, o ângulo θ é 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Temos que saber isso aí. Tá? Temos que saber que vetores com sentidos opostos, ângulo de 180 graus, cosseno de 180 é igual a menos 1. E ainda, se a gente tiver uma força que forme 90 graus como deslocamento, o ângulo θ 90 graus, o cosseno de 90 graus é 0. Isso a gente tem que saber, tá? Tem que saber. Não vai ter consulta de informação na hora que estiver fazendo uma avaliação, por exemplo, desses valores. Tá? O cosseno de 30, de 45, de 60, esse ainda pode ser dado para vocês, apesar de eu saber que vocês têm uma tabela aí, bem prática da matemática, assim como o seno, né, desses mesmos ângulos, e a tangente. Tranquilinho aqui? Vou fotografar esse quadro, então, para ele ficar à disposição de vocês, tá?
Bom, mais uma observação, então, para a gente trabalhar aqui. Tá? Mais uma observação para a gente trabalhar aqui. Que observação é essa? Ao longo dos dois exemplos que eu fiz com vocês, o exemplo 1 e o exemplo 2, a gente obteve trabalho positivo, trabalho negativo e trabalho nulo, certo? Quem vai definir para nós se o trabalho é positivo, se ele é negativo ou se é nulo? Pode ser matemática, tá? Quando a gente calcula o trabalho, a gente pega o valor da força, então a gente pega o módulo da força, multiplica pelo valor do deslocamento, é o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Eu não coloquei módulo na hora de colocar a fórmula, mas é o módulo que vai me interessar quando eu calculo. Então, é o valor numérico, o valor numérico e o cosseno do ângulo entre os dois. Bom, desculpa. Bem, uma vez que existe força, uma vez que existe deslocamento, esse produto é positivo. Então, quem define para nós o sinal do trabalho, se é positivo, é negativo ou é nulo, é o cosseno do ângulo. Então, vai lá. Se eu tiver um trabalho positivo, esse trabalho também recebe o nome de trabalho motor, é um trabalho que indica que o corpo está ganhando energia de quem está aplicando a força nele. É porque o ângulo entre a força e o deslocamento é maior ou igual a 0 grau e é menor que 90 graus. Sempre que o ângulo estiver entre esses, dois limites, incluindo 0 e excluindo 90, eu vou ter um trabalho positivo. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um corpo, uma força F e um deslocamento ΔS. 0 grau, essa força está ajudando no movimento, trabalho positivo. O trabalho vai ser negativo, chamado de trabalho resistente, quando a força em questão tirar a energia do corpo. Isso vai acontecer quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento for maior que 90 graus e menor ou igual a 180 graus. Neste caso, o cosseno do ângulo vai ser um valor negativo. Isso vai indicar um trabalho negativo. Então, se eu tiver um corpo, por exemplo, que é puxado para a direita, força F para a direita, e o deslocamento para a esquerda, ΔS, o ângulo aqui é 180 graus, o cosseno de 180 graus é um valor negativo, menos vezes mais dá menos, o trabalho vai ser resistente. Está tirando energia do corpo essa aplicação da força. E o trabalho vai ser igual a 0, nulo, quando a força em questão não influi nem contribui, não dá energia nem tira energia do corpo. Isso vai acontecer quando o ângulo θ for igual a 90 graus. Quando o ângulo θ for igual a 90 graus. Então, por exemplo, o corpo é arrastado horizontalmente para a direita, aqui está a força F, e a força em questão, e o deslocamento em questão é, por exemplo, para baixo aqui, ΔS. Aqui o ângulo. O cosseno de 90 é 0, e aí não vai ter transferência nenhuma de energia para esse corpo. Vê se está tranquilo até aqui. Vê se está dando para acompanhar, se não tem dúvida. Tem dúvida, pergunta? Pode falar, pode botar no chat ali, fica à vontade. Senhor, esse motor que tu falou é um motor dando energia, é isso? Isso, o trabalho é chamado de motor quando quem aplica a força dá energia para o corpo. Isso só acontece quando quem está aplicando a força no corpo está ajudando no movimento, está favorecendo o movimento. Por isso o ângulo de 90 graus. Tá, obrigada. Tá, deixa eu só responder aqui, que eu recebi um aviso do Antônio.
O Thiago está dizendo que o Antônio não vai poder entrar na aula porque está indo. Nossa, o que será que tem no Antônio? Vamos torcer para o Antônio aí. Ele está indo para o hospital. Tomara que seja coisa pouca aí. Nesse momento aí, qualquer movimento mais para um lado ou para o outro, a gente já se assusta, né? Mas, enfim. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais especificamente sobre o trabalho. Vamos supor que eu tenha um saco de 1 quilograma na minha mão, tá? Pode ser um saco de feijão, um saco de arroz. Eu vou fazer de conta que esse estojo aqui é esse saco. Tá? Então, esse estojo que está aqui na minha mão, vamos supor que ele tenha 1 quilograma, tá? Se esse estojo estiver subindo com uma velocidade constante, não interessa o valor. Desde que ele suba com velocidade constante, tá? Ele sobe com velocidade constante, é porque eu estou aplicando uma força para cima que tem o mesmo valor da força para baixo, que é o peso. Então, se ele tem 1 quilograma de massa, o peso dele é por volta de 10 newtons, certo? Massa vezes a gravidade é o peso, mg. A câmera desligou para sushi. Está funcionando para todo mundo ou não? A câmera? Está normal? Então tá, beleza. Então o problema é lá contigo, vamos ver o que houve, tá? Eu não consigo ver, o Pedro não está conseguindo ver. Não está abrindo para ti, Pedro? Isso. Sai e entra, então, não tem problema. Sai e entra de novo que eu te autorizo. Vai tranquilo. Quando alguém fala, troca. Pode ser. Aí entra quem está falando. Entrou, perdeu? Beleza, show de bola. Então, eu estava dizendo para vocês que quando um corpo sofre um movimento com velocidade constante, a força resultante sobre ele é zero. O meu exemplo é um corpo de 1 quilograma, tá? Um corpo de 1 quilograma está subindo com velocidade constante. Então, eu estou aplicando uma força sobre esse estojo que vale 10 newtons, tá? Que vale 10 newtons. Então, se eu aplicar uma força de 10 newtons e ele subir 1 metro, lembra? Trabalho é força vezes o deslocamento. Força vezes o deslocamento. Ó. Trabalho é força vezes deslocamento. A força que eu vou estar aplicando para ele subir com velocidade constante vai ser numericamente igual ao peso, 10 newtons. O deslocamento 1 metro. Força e deslocamento para cima. Estamos falando do ângulo de 0 graus. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, vai ser 10 vezes 1, vai dar 10 joules. Então, eu vou estar transferindo para esse corpo 10 joules de energia. Tá, mas e 10 joules de energia é muito ou é pouco? Vamos tentar, então, falar numa linguagem mais popular. Tá? Uma linguagem mais popular. Quando a gente fala de energia, é muito comum a gente lembrar de dieta. Né? Dieta para emagrecer, dieta para engordar, dieta calórica, não calórica. Quando a gente faz vamos pensar em uma barrinha de cereal. Eu não tenho visto mais com tanta frequência as barrinhas de cereal como se via um tempo atrás, mas todo mundo já deve ter visto uma barrinha de Nutri, Trio, sei lá qual é o outro nome que tem nisso. Essa barrinha de cereal, normalmente, tem alguma coisa na ordem de 100 quilocalorias, certo? 100 quilocalorias. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do que vem complementando essa barrinha de cereal. Tá? Algumas de 80, algumas de 110, mas enfim, é por aí. Vou baixar um pouquinho o quadro aqui para eu escrever. Tá? Uma caloria, isso não tem que saber de cor. Uma caloria tem aproximadamente 4 joules de energia. Certo? Uma caloria. Se eu estou falando de 100 quilocalorias, esse quilo K aqui quer dizer 1000. Então, isso é a mesma coisa que
100 vezes 1000 calorias. 100 vezes 1000 é 100.000, né? Então, isso é 100.000 calorias. Se cada caloria tem aproximadamente 4 joules de energia, isso aqui vai ser 4 vezes 100.000, vai dar aproximadamente 400.000 joules. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia do que está ingerindo quando come uma barrinha de cereal. Para cada caloria, e eu falo caloria, não é o quilocaloria. Tá? Nos alimentos, quando a gente compra um alimento, compra qualquer coisa que a gente vai comer, hoje em dia, por determinação legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer eles parar de latir. Parou, fim. Pode vir aqui, vem. Vem cá, vem aqui. Vamos parar de latir. Vamos parar de latir. Meus filhos são barulhentos. Aqui, vamos ver se vocês enxergam aqui. Vem cá, Jô. Vem cá, Jolinho. Vem, Jojo. Jojo. Essa é a Jojo. Vamos ver se vocês enxergam aí. A Jojo, minha Rottweiler. Esse aqui é o Darwin. Vem cá, Darwin. Vem cá, nego. Vem aqui. Esse é o Darwin. É um border. Vem cá, Tilly. E essa é a Tilly, que é uma pastora belga de Malinois. São meus filhos. Incomodam de vez em quando, mas me dão bastante alegria. Enfim, obrigado pelos elogios, são queridos eles. Esse aqui é muito lindo, quer ver? Vem cá, aqui. Vem cá, vem. Tem os olhos azul. Esse aqui é um... Vem cá, vem aqui, nego, vem. Olha ali, o pessoal quer ver tu aqui. Olha ali. Olha que lindão. Esse é mais novinho. Incomoda, de vez em quando, mas é querido. E a Hot é a mais calma de todas aqui. E a mais mansinha também. Por incrível que pareça. Tá, Darwin? Pode calmar agora, deixa o pai trabalhar, tá? Então, desculpa pela interrupção, hein, pessoal, mas enfim, faz parte dessa nossa realidade atual. Bom, eu estava dizendo o quê, que eu não lembro agora? Eu estava falando do Nutri, do trio. Me esqueci. Os cachorros começaram a latir. Agora alguém me ajuda aí. O senhor estava falando que agora, por determinação, eles não colocam... Eles colocavam calorias. Obrigado. Eu estava falando que quando tu compra qualquer alimento hoje, assim, um saquinho de bolacha, não sei se é alimento, enfim, né, mas um saquinho de bolacha, compra um pacotinho de doce, uma conserva, enfim, sempre vem nesse recipiente, pode ser até uma lata de refrigerante ou um suco, vem o valor calórico que tem ali. Então, ele diz quantas calorias tu vai estar ingerindo por mililitro, por grama, por quilograma. Então, lá vem sempre especificado em quilocalorias. Tá? Mesmo que, às vezes, de forma equivocada, eles indiquem calorias. Tá? A menos que apareça um monte de zero. Justamente por isso é quilocaloria. Então, se tu come lá vamos pegar uma dieta pessoal, né? Uma pessoa, por dia, deve ingerir aproximadamente de 1.500 a 2.000 quilocalorias. Quando eu falo aproximadamente, porque depende da pessoa, depende da atividade física que a pessoa tem, depende do metabolismo, da idade que tem. Claro que quem vai indicar se é mais ou é menos é o especialista em alimentação, um nutricionista, um nutrólogo, um médico, não sou eu, professor de física. Tá? Então, toda vez que tu ingere uma alimentação, essa alimentação, no pacote que ela vem, ou no recipiente que ela vem, tem especificado qual é o seu valor calórico. E aquilo é quilocaloria. Então, cada caloria tem 4 joules, cada quilocaloria tem 4.000 joules. Tá? Só para tu teres uma ideia, tu vê que se a pessoa ingere num dia por volta de 2.000 quilocalorias,
Tu multiplica 2.000 por 4, dá 4.000. 4.000 vezes 1.000 dá quanto? 4.000 vezes 1.000 dá 4 milhões de joules. Essa é a dieta de quem se alimenta 2.000 quilocalorias por dia. Então, 4 milhões de joules. É muita energia? Para nós, não. Depende do que a gente fala, do universo que a gente está falando. Se a gente pensar em termos nucleares, pensar em termos atômicos, a energia de um elétron é muitíssimo menor do que isso, bem menor do que isso. Só que um átomo tem alguma quantidade razoável de elétrons, né? E um corpo tem uma quantidade muitíssimo elevada de elétrons na sua constituição, na constituição de suas moléculas e efetivamente na construção do corpo inteiro. Então isso acaba dando muita energia. Aliás, a gente pode fazer uma conta, e isso não é questão de prova, é só para a gente trabalhar um pouquinho a curiosidade da energia. Certamente vocês já viram em algum momento essa fórmula aqui, E igual a mc ao quadrado. Essa fórmula aqui é a fórmula mais famosa do Einstein. Em geral, quando ela aparece o rosto do Einstein junto. A cabeça cheia dos cabelos, o cara bem cabeludo com a boca aberta, a língua de fora. Isso aqui é energia, tá? Isso aqui é a tua massa, ou a massa de um corpo. Isso aqui é a velocidade com que a luz se propaga no vácuo. A velocidade com que a luz se propaga no vácuo é assim, ó. 300... Deixa eu colocar a quantidade zero que vem depois aqui. 1, 2, 3, 4, 5... Só para fazer a leitura certa aqui, ó. 300 milhões de metros por segundo. É 3 vezes 10 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade com que a luz se propaga no vácuo. Então, se a gente pegar a massa de um corpo, vamos dizer que a massa de um corpo é 100 kg, tá? 100 kg. 100 kg. Então, quanto de energia, no máximo, um corpo de 100 kg teria? Se a gente conseguisse converter toda essa massa, transformar toda essa massa em energia, a energia que esse corpo teria seria de 100 vezes 300 milhões. Isso vai dar 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zeros. Vamos ver se a gente consegue ler esse número. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos tentar ler esse número aqui. Isso dá 3. Isso dá 30 mil, milhão, bilhão, 30 bilhões de joules de energia. Só para a gente ter uma ideia. Essa fórmula do Einstein serve para isso, tá? Para indicar para nós, eu acho que ficou alto demais o quadro. Opa. Deixa eu ver, Thiago, o que o Thiago estava falando aqui. Essa seria a máxima energia que um corpo de 100 kg poderia fornecer, se a gente tivesse tecnologia suficiente para transformar toda a massa desse corpo em energia. A gente não tem essa tecnologia, tá? A gente não tem, efetivamente, a gente não tem essa tecnologia para transformar toda essa massa em energia, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, assim, o que significa o joule, o que significa a energia, enfim, né? E o que a gente pode fazer com essa energia, né? Veja, por exemplo, se a gente pega uma usina térmica, tá? O que é uma usina térmica? Aquela que transforma calor em energia, normalmente energia elétrica, tá? Então, se eu pegar uma energia térmica, uma termoelétrica, eu vou queimar algum combustível e essa queima de um combustível vai aquecer a água, essa água aquecida vai normalmente subir, né, o que a gente geralmente sobe, ela deve subir e vai passar por dentro de um conjunto de hélices, formando uma turbina. Essa turbina vai girar pela passagem da água quente. Como acontece, por exemplo, que é mais visual para vocês, com aqueles cataventos que a gente enxerga ali, por exemplo, em Osório, quando está indo para a praia, né? O que faz aqueles cataventos girarem é o vento. O que faz as turbinas de uma termoelétrica girar é
água aquecida, o vapor da água. Água aquecida faz a turbina girar, e aí então a gente transforma a queima de um combustível em calor, e esse calor, essa energia térmica, então, vai ser transformada em energia mecânica, tá? Que depois se transforma em energia elétrica para a gente poder utilizar em casa, na rua, nas indústrias, no comércio. Então, essa é uma forma que a gente tem de transformação de energia. Outra forma que a gente tem de transformação de energia são as chamadas hidroelétricas. As hidroelétricas transformam a energia de uma outra forma. O que a gente precisa para ter uma energia numa hidrelétrica? A gente precisa ter muita água, muita massa, precisa ter essa água acumulada numa determinada região, então precisa ter um lago, e essa água tem que estar contida, ela vai estar contida normalmente por comportas. E aí o que vai acontecer? Quando a água passar por essa comporta, ela vai cair. Quando ela cai, ela começa a perder a energia que ela tem por causa da altura e transforma essa energia em energia de movimento. Tá? E aí a água passa por dentro de turbinas que vão girar, vão transformar então essa energia que a gente tinha no início da água, que estava a uma grande altura, em energia elétrica, que também vai para o consumo doméstico, industrial, comercial, no nosso dia a dia. Tá? Então, esse é um segundo tipo de usina que transforma energia. As chamadas usinas nucleares são termoelétricas também. Tá? Transformam calor em energia elétrica. A diferença é o combustível. Enquanto que uma usina termoelétrica usual funciona pela queima de carvão, que polui bastante, ou gás natural, que também polui, mas não polui tanto. Lenha, por exemplo, qualquer combustão de qualquer combustível fóssil ou mesmo natural, como a lenha, tá? Vai ser uma usina termoelétrica. A usina termonuclear, ao invés de ter um princípio básico de energia, sendo pela queima de lenha, de carvão, de gás, a liberação de energia acontece pela ruptura dos núcleos do átomo, pela fissão nuclear. Quando a fissão nuclear é uma liberação muito grande de energia, essa energia vai aquecer a água, e essa água, então, vai virar vapor e vai mover as turbinas. Então, a diferença da termoelétrica para a termonuclear está no combustível. Tá? Em geral, as termoelétricas têm combustíveis fósseis, como carvão e gás, e eventualmente lenha. Tá? E enquanto que as usinas termonucleares têm como combustível material radioativo. Tá? Grande problema das usinas nucleares, né, é que esse material radioativo contamina o ambiente, se vazar. Tá? Tem que existir muito controle nas usinas termonucleares. Vocês podem ser que lembrem, talvez não, aconteceu há alguns anos no Japão, já talvez aí por volta de uns 8 anos, um grande maremoto, que foi decorrente de um terremoto, e esse maremoto acabou comprometendo algumas usinas termonucleares. Aí houve um vazamento muito grande de material radioativo. O Japão já é um país traumatizado com a radioatividade, né, em função da Segunda Guerra Mundial, da forma absurda com que os Estados Unidos se comportou no final da guerra. Ela jogou 2 bombas nucleares, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, uma de urânio, outra de plutônio, dizimando milhares de pessoas. Então, para o Japão, isso já é traumático, né? Quando há esse vazamento de material radioativo, contaminando o ambiente, contaminando não só no Japão, né? Porque essa contaminação se espalha e acaba se globalizando. Então, para os japoneses foi muito agressivo. Aí tu pode estar pensando assim, mas por que eles usam, então, a usina termonuclear se o material que é utilizado como fonte, ele é tão perigoso? E é perigoso porque o vazamento dele pode provocar uma alteração nas células da gente. Então, se a gente é exposto a esse material radioativo sem o devido controle, isso pode alterar o DNA das nossas células, alterando a formação das mesmas, gerando, por exemplo, tumores cancerígenos, podendo gerar ainda mais queima de pele, queima de organismo e levando a pessoa a ter algumas transformações que podem desde provocar a morte, né? Pode chegar então a transformar
os nossos descendentes. Alteração celular pode provocar, então, alteração nas pessoas que vão nascer com defeitos, com falhas, né, falhas, defeitos intrínsecos ao nosso sistema respiratório, circulatório, digestivo. Então, isso pode gerar uma geração de pessoas que vai ter uma série de problemas, ou ainda pode dizimar uma série de pessoas. Bom, mas acontece que se esse material é bem cuidado, sabendo que tem todo esse problema, o cuidado é muito maior, né? Quando a gente sabe que alguma coisa pode gerar muitos problemas, a gente cuida mais. Então, o cuidado, geralmente, nessas usinas termonucleares é extremamente elevado, fazendo com que a segurança lá seja extremamente elevada. Porque qualquer acidente pode ter uma propensão, assim, absurdamente grande. Pode ter consequências globais. Então, o controle é muito grande para evitar catástrofes, né? O custo é menor, a emissão de poluição, em não havendo acidente, é bem menor do que com material fóssil, com queima de carvão, com queima de gás, com queima, eventualmente, de lenha, tá? Material não fóssil. Então, por isso que eles usam esse material. No Japão, na Europa. Aqui no Brasil, a gente talvez não necessite tanto disso, porque a gente tem uma riqueza muito grande de rios, né? A gente tem uma riqueza hídrica muito grande, e a gente tem explorado isso nas nossas usinas termonucleares, nas nossas usinas hidrelétricas. Acontece que a gente pode ter a questão da sazonalidade, daqui a pouco pega um período de estiagem, como a gente passou há pouco tempo, e aí as usinas não estão bem cheias, e aí a gente tem uma produção menor de energia elétrica. Vamos ter que, de repente, racionar. Isso aconteceu lá por volta nos anos 2000, 1990, alguma coisa, 98, 2000, por aí. Nós tivemos um problema sério de falta de energia. A nossa bacia hídrica estava muito seca e nós não tínhamos condições de suprir isso. Substituir essa matriz de energia. E aí nós tivemos que racionar a energia em casa. Não foi um problema mais sério aqui no Rio Grande do Sul, mas foi um problema muito sério no Nordeste, no Sudeste e no Norte do país. Bom, então eu estou falando um pouquinho de energia, assim, só para a gente situar da importância que a gente tem. Energia é vital, né? A gente não consegue viver sem energia. A condição básica para a gente viver, além de ter amor pelo próximo, enfim, né? A gente tem que ter energia. Mesmo que não tenha amor pelo próximo, se a gente não tiver energia, a gente não vive. Então, fundamental é ter energia. E tudo que move o nosso planeta, as nossas condições, está embasado em energia, né? E a nossa maior matriz energética é o Sol. O Sol é a nossa grande fonte energética. Ele nos dá energia através de reações nucleares chamadas de fusão nuclear. E quanto mais a gente conseguir explorar essa energia que o Sol nos manda de forma gratuita, melhor para nós. Bom, está chegando o fim da nossa aula, vocês têm aula em seguida, eu quero agradecer de coração aí a presença de vocês. Estou morrendo de saudades, tá? Tenho certeza que todo mundo está com saudade de todo mundo aí, né? A gente querendo se abraçar, de repente, né? Vai demorar para isso acontecer, creio eu, mas em algum momento a gente vai poder se abraçar, vai poder se ver, né? E matar essa saudade. Então, eu agradeço a presença de vocês, tá? De forma virtual, eu sei. Vou gravar alguns exemplos aqui, vou indicar alguns exercícios para vocês resolverem. Vou falar de algumas coisas específicas com vídeo aula, deixo gravado para vocês. Aí, à medida que vocês encontrarem dificuldade, manda dúvida para mim, para eu poder o quanto antes resolver, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aí, fiquem bem, se cuidem. Estamos com saudade de vocês aí, estamos torcendo para logo, logo poder estar de volta. Valeu, queridos. Beijão para todos, tá?